Guerra Fria foi iniciada logo após a Segunda Guerra Mundial, conflito que aconteceu entre 1939 e 1945. Ao final desse conflito, Estados Unidos e a União Soviética saíram como duas grandes potências mundiais, e essa situação contribuiu para o surgimento de um cenário de polarização. O início da rivalidade entre americanos e soviéticos pós-guerra é debatido pelos historiadores. Considera-se que a Guerra Fria iniciou-se por meio de um discurso realizado por Harry Truman no Congresso americano em 1947. A Guerra Fria nunca gerou um conflito armado direto entre Estados Unidos e União Soviética, mas o conflito de interesse entre os dois países resultou em conflitos armados ao redor do mundo e em uma disputa que ocorreu em diversos níveis, como a economia, a diplomacia e a tecnologia. Corrida espacial. A corrida espacial foi um dos capítulos da Guerra Fria, em que os Estados Unidos e a União Soviética disputaram a hegemonia na exploração do espaço entre 1957 e 1975. A corrida espacial foi um dos episódios que marcaram a segunda metade do século XX e foi resultado direto da Guerra Fria, ocorrida entre os anos de 1957 e 1975. A corrida espacial ficou caracterizada pela intensa exploração do espaço realizada por americanos e soviéticos. Um dos momentos de maior relevância da corrida espacial foi a chegada do homem à Lua. Após os Estados Unidos, a Rússia anunciou investimento em tecnologia de armas nucleares. Os dois países desencadearam ainda a atividade que ficou denominada como corrida espacial. A competição tecnológica resultou na chegada do homem ao espaço. Na corrida espacial, alguns marcos eram definidos e as nações buscavam atingir essa meta antes primeiro. A União Soviética foi o primeiro país a enviar para o espaço um ser vivo, a cadela Laika. Posteriormente, o primeiro humano, o cosmonauta Yuri Gagarin. Já os Estados Unidos foram responsáveis pela conquista da Lua, com o astronauta Neil Armstrong. Corrida armamentista. A corrida armamentista, ou corrida bélica, é a denominação da prática de nações rivais de acumular e melhorar o desempenho e a quantidade de armas em tempos de paz. Trata-se de um conflito político e ideológico que resulta no incentivo à pesquisa de desenvolvimento de armas, bem como no aperfeiçoamento de táticas militares. O objetivo da corrida armamentista é a demonstração de poder bélico, poder de guerra, e de superioridade aos demais países. Ordens mundiais. Ordens mundiais, analisando-se as mudanças que vão desde o mundo bipolar à multipolaridade, termos utilizados para designar as potências econômicas e militares em evidência no planeta. No primeiro caso, temos o período que se convencionou chamar por Guerra Fria, que culminou ao seu final na nova ordem mundial na geopolítica atual. O mundo bipolar. Ao final da Segunda Grande Guerra, entre 1939 a 1945, duas grandes potências mundiais emergiram como as nações política e militarmente predominantes, Estados Unidos e União Soviética. Em relação ao EUA, isso aconteceu porque esse país não sofreu grandes danos em seus territórios e manteve intacto o seu padrão estrutural, além de garantir a sua posição como principal país capitalista. No caso da URSS, porque ela foi decisiva durante o conflito internacional e desenvolveu um grande potencial militar e estrutural, então emergente. Embora tenha perdido 20 milhões de pessoas nas batalhas e ter visto destruídas muitas de suas cidades. O mundo multipolar, com o fim da União Socialista, é a fragmentação do mundo socialista. O mundo considerado bipolar deixou de existir. Fazer como os Estados Unidos deixou de vencer. Uma hegemonia política sem perceber desde a emergência socialista no mundo. O fim da Guerra Fria.
A Guerra Fria teve o fim com a dissolução da União Soviética, que ocorreu em 26 de dezembro de 1991. O fim da URSS foi resultado de grande crise econômica e política, que atingiu aquele país a partir da década de 1970. A falta de ação para resolver os problemas do bloco comunista foram responsáveis por levar o país ao fim. A economia soviética demonstrava já na década de 1970 claros sinais de esgotamento, e o país era mais atrasado em relação às grandes potências. A indústria soviética estava em quedas. A produção agrícola era insuficiente e os indicadores sociais começaram a regredir, demonstrando um claro empobrecimento do país. No final do século XX, mais precisamente nas décadas de 1980 e 1990, o socialismo entrou numa crise conjuntural e estrutural que levou a União Soviética e os países do leste da Europa a abandonarem o socialismo e aderirem ao capitalismo. Várias causas podem ser citadas para explicar o processo que teve a repercussão mundial. As principais causas do socialismo no final do século XX foi a falta de democracia e concentração máxima do poder político e econômico da mão dos líderes do Partido Comunista, privilégio para os integrantes da burocracia estatal, enquanto grande parte da população recebia o mínimo necessário para sobreviver. Controle total dos meios de comunicação por parte do governo socialista. Jornal, rádios e emissoras de TV só podiam transmitir o que era determinado pelo governo, ou seja, quase sempre propaganda políticas e ideológicas do regime. A queda do Muro de Berlim. A queda do Muro de Berlim foi um acontecimento marcante que ocorreu em novembro de 1989. Deu início à reunificação da Alemanha e evidenciou o fracasso do bloco comunista. A queda do Muro de Berlim deu-se na passagem do dia 9 para o dia 10 de novembro de 1989. Esse acontecimento é marcante, pois foi o prenúncio da queda da República Democrática Alemã, a Alemanha Oriental, e da reunificação da Alemanha, separada em duas nações desde o final da Segunda Guerra Mundial. A queda do muro também foi parte do processo de queda do bloco comunista na Europa Oriental, que se iniciou a partir do final da década de 1980. Ao final da Segunda Guerra, a Alemanha derrotada foi dividida em 4 zonas de influência: uma britânica, uma francesa, uma norte-americana e uma soviética. Essa divisão em zonas de influência também aconteceu em Berlim, capital da Alemanha. Com o avanço das tensões resultantes da Guerra Fria, a Alemanha acabou dividindo-se em 2 nações: a Alemanha Ocidental, República Federal Alemã, e a Alemanha Oriental, República Democrática Alemã, foram as 2 nações surgidas dessa disputa político-ideológica da Guerra Fria. Berlim, por ser uma grande cidade e por ter grande importância estratégica, foi disputada pelos 2 blocos, o que resultou também na sua divisão. Começava na década de 1940, uma disputa que se estendeu